O Grande Conflito. Ellen White. Versão original. Capítulo 36. O conflito iminente, suas causas. Desde a origem da grande controvérsia no céu, tem sido o propósito de Satanás destruir a lei de Deus. Foi para realizá-lo que ele iniciou sua rebelião contra o Criador. E embora tenha sido lançado fora do céu, ele tem continuado a mesma guerra sobre a terra. Enganar aos homens e assim induzi-los a transgredir a lei de Deus é o objetivo que ele tem firmemente perseguido. Seja ele conseguido por lançar de lado toda a lei ou por rejeitar um de seus preceitos, o resultado será, em última instância, o mesmo. Aquele que transgride em um ponto manifesta o desprezo por toda a lei. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão. Ele se torna culpado de todos. Tiago 2:10. Procurando lançar desprezo sobre os estatutos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia, e erros têm então sido incorporados à fé de milhares que professam crer nas Escrituras. O último grande conflito entre a verdade e o erro é nada mais que a luta final da controvérsia que vem se desenrolando desde há muito tempo, concernente à lei de Deus. Estamos entrando agora nesta batalha, uma batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião de fábulas e tradições. As agências às quais irão se reunir contra a verdade e justiça neste conflito estão agora em trabalho ativo. A santa palavra de Deus, a qual tem sido transmitida a nós à custa de tanto sofrimento e sangue, é tida em pouca conta. A Bíblia está ao alcance de todos, porém poucos são os que aceitam verdadeiramente como guia de vida. A infidelidade predomina em extensão alarmante, não somente no mundo, mas também na igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas as quais são os próprios pilares da fé cristã. As grandes verdades da criação, como são apresentadas pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação e a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, totalmente ou em parte, por uma grande parte do professo mundo cristão. Milhares que se orgulham de sua sabedoria e independência consideram uma evidência de fraqueza o depositar implícita confiança na Bíblia. Eles pensam que seu orgulho é uma prova de talento superior e aprendem a especular a respeito das Escrituras e espiritualizar e distorcer suas mais importantes verdades. Muitos ministros estão ensinando seus membros e muitos professores e ensinadores estão instruindo seus estudantes que a lei de Deus foi mudada ou abolida. E aqueles que consideram seus requerimentos como ainda válidos para serem obedecidos literalmente são apontados como merecedores somente de ridículo ou desprezo. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam seu autor.
Pisando a lei de Deus, eles negam a autoridade do doador da lei. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teoria, como talhá-lo de madeira ou pedra. Representando mal os atributos de Deus, Satanás conduz os homens a ter uma falsa concepção de seu caráter. Em muitos, um ídolo filosófico é entronizado no lugar de Jeová, enquanto o Deus vivo, como ele é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é cultuado por muito poucos. Milhares deificam a natureza, enquanto negam o Deus da natureza. Embora em uma forma diferente, a idolatria existe no mundo cristão hoje, tão verdadeiramente como existiu antes de Cristo, entre o Israel antigo, nos dias de Elias. O Deus de muitos homens professadamente sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas. O Deus de círculos polidos da moda, de muitos colégios e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, é pouco melhor que Baal, ou o Deus Sol da Fenícia. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão golpeia mais audaciosamente contra a autoridade do céu. Nenhum é mais diretamente oposto aos ditames da razão. Nenhum é mais pernicioso em seus resultados que a doutrina moderna, que tão rapidamente ganha terreno. Que a lei de Deus não está mais em vigor para os homens. Toda nação tem suas leis, as quais exigem respeito e obediência. Nenhum governo pode existir sem elas, e pode ser concebido que o Criador dos céus e da terra não tenha uma lei para governar os seres que ele fez. Suponha que proeminentes ministros fossem ensinar publicamente que os estatutos, os quais governam seu país e protegem os direitos de seus cidadãos, não eram obrigatórios. Que eles restringem as liberdades do povo e, portanto, não precisam ser obedecidos. Quanto tempo seriam tais homens tolerados no púlpito? Mas é uma ofensa mais grave desconsiderar as leis dos estados e nações que pisar sobre os preceitos divinos que são o fundamento de todo governo. Seria muito mais consistente para as nações abolir seus estatutos e permitir o povo agir ao seu bel prazer, que para o soberano do universo anular sua lei e deixar o mundo sem um padrão para condenar o culpado ou justificar o obediente. Saberemos nós os resultados de tornar nula a lei de Deus? A experiência já foi tentada. Terríveis foram as cenas ordenadas na França, quando o ateísmo se tornou o poder controlador. Foi então demonstrado ao mundo que lançar fora as restrições às quais Deus tem imposto é aceitar o governo do pior dos tiranos. Quando o padrão de justiça é posto de lado, o caminho está aberto para o príncipe do mal estabelecer seu poder na terra. Onde quer que os preceitos divinos sejam rejeitados, o pecado deixa de parecer pecaminoso, ou a justiça desejável. Aqueles que se recusam se submeter ao governo de Deus estão completamente incapacitados para governar a si mesmos. Através de seus perniciosos ensinamentos, o espírito de insubordinação é implantado nos corações das crianças e jovens, que são naturalmente intolerantes ao controle, e resulta um estado de licenciosidade sem lei da sociedade.
enquanto zombaria da credulidade daqueles que obedecem aos requerimentos de Deus, as multidões aceitam ansiosamente os enganos de Satanás. Eles dão rédeas à lascívia e praticam os pecados aos quais trouxeram o juízo sobre os pagãos. Aqueles que ensinam o povo a considerar levianamente os mandamentos de Deus semeiam desobediência para colher desobediência. Permita-se que a restrição imposta pela lei divina ser completamente posta de lado, e as leis humanas serão logo desconsideradas. Porque Deus proíbe as práticas desonestas, cobiça, mentira, fraude. Os homens estão prontos para pisar sobre seus estatutos como um obstáculo à sua prosperidade temporal. Mas os resultados da banição destes preceitos seriam tais que eles não preveem. Se a lei não estivesse em vigor, por que haveria qualquer temor de transgredir? A propriedade não estaria mais segura. Os homens obteriam as possessões de seus vizinhos pela violência, e o mais forte se tornaria o mais rico. A própria vida não seria respeitada. O voto matrimonial não mais permaneceria como um estandarte sagrado para proteger a família. Aquele que tivesse força iria, se desejasse, tomar a esposa do seu vizinho pela violência. O quinto mandamento seria posto de lado com o quarto. Os filhos não iriam temer tirar a vida de seus pais se, em o fazendo, pudesse lograr o desejo de seus corações corruptos. O mundo civilizado se tornaria uma horda de salteadores e assassinos. E paz e descanso e felicidade seriam banidas da terra. Já a doutrina de que homens estão desobrigados da obediência aos requerimentos de Deus tem enfraquecido a força da obrigação moral e aberto as comportas da iniquidade sobre o mundo. Ilegalidade, dissipação e corrupção estão se alastrando sobre nós como um laço opressor. Satanás está obrando na família. Sua bandeira permanece tremulante, mesmo na professa cristandade. Este ódio, má suspeita, hipocrisia, desavença, falsidade, dissensão, traição de sagradas verdades, indulgência da lascívia. Todo o sistema de princípios e doutrinas religiosas, os quais deveriam formar o fundamento e a base da vida social, parece ser uma massa instável, pronta para ruir. Os mais vis criminosos, quando os lançados da prisão por seus crimes, são frequentemente feitos objetos de presentes e atenções, como se eles houvessem atingido uma invejável distinção. Grande publicidade é dada ao seu caráter e crimes. A imprensa publica os revoltantes detalhes do vício, iniciando desta forma outros na prática da fraude, roubo e assassinato. E Satanás exulta no sucesso de seus esquemas infernais. A enfatuação do vício, o levar lascivo da vida, o terrível aumento da intemperança e iniquidade de toda ordem e degrau, deveria despertar todos os que temem a Deus para inquirir o que pode ser feito para conter a corrente do mal. As cortes de justiça estão corrompidas. Os governadores são motivados pelo desejo de ganho e amor do prazer sensual.
A intemperança tem entenebrecido as faculdades de muitos. Assim, Satanás tem quase completo controle deles. Os juristas estão pervertidos, subornados, iludidos. Bebedice e orgia, paixão, inveja, desonestidade de toda sorte estão representadas entre aqueles que administram as leis. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Isaías 59:14. A iniquidade e escuridão espiritual que prevaleceu sobre a supremacia de Roma foi o resultado inevitável de sua supressão das Escrituras. Mas onde deve ser encontrada a causa da infidelidade generalizada, a rejeição da lei de Deus e a consequente corrupção, sob a plena chama da luz do Evangelho em uma era de liberdade religiosa, agora que Satanás pode mais manter o mundo sob seu controle, por esconder as Escrituras, ele corre a outros meios para alcançar o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia serve tão bem seu propósito como destruir a própria Bíblia. Pela introdução de crença de que a lei de Deus não está mais em vigor, ele conduz tão eficazmente os homens a transgredir, como se fossem totalmente ignorantes de seus preceitos. E agora, como nas eras passadas, ele tem trabalhado através das igrejas para favorecer seus desígnios. As organizações religiosas de hoje têm recusado ouvir as verdades impopulares, claramente trazidas à vista nas Escrituras, e em combatê-las, eles têm adotado interpretações e tomado posições às quais têm semeado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural e consciência do homem namore, eles rejeitam as únicas defensas contra o engano do Espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem conduzido muitos a descrer da Bíblia. E quando as exigências do quarto mandamento são frisadas ante o povo, vê-se que a observância do sétimo dia, o sábado, é ordenada, e como a única forma de livrá-los de um dever o qual eles não estão desejosos de cumprir. Os ensinamentos populares declaram que a lei de Deus não está mais em vigor. Assim, eles lançam fora a lei e o sábado juntamente. Assim que o trabalho de reforma do sábado se estenda, esta rejeição da lei divina, para evitar as declarações do quarto mandamento, se tornará quase universal. Os ensinamentos dos líderes religiosos têm aberto a porta para a infidelidade, para o espiritismo, ao desprezo pela santa lei de Deus. E repousa sobre estes líderes como uma terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Esta mesma classe também sustenta a declaração de que a corrupção que se alastra rapidamente é grandemente atribuível à profanação do chamado sábado cristão, e que a imposição da observância do domingo irá melhorar grandemente a moral da sociedade. Esta declaração é especialmente enfatizada na América, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Aqui a obra de temperança, uma das mais proeminentes e importantes das reformas morais, é frequentemente combinada com o movimento do domingo, e os advogados deste último representam a si mesmos como trabalhando para promover o mais alto interesse da sociedade. E aqueles que se recusam a unir-se com eles são denunciados como inimigos da temperança e reforma.
Mas o fato de que um movimento para estabelecer o erro, estar conectado com uma obra que é em si mesmo boa, não é um argumento em favor do erro. Nós podemos disfarçar o veneno misturando com comida sadia, mas nós não transformamos sua natureza. Ao contrário, ele é tomado como mais perigoso, uma vez que é mais provável de ser tomado inadvertidamente. Um dos enganos de Satanás é combinar justamente suficiente verdade com a falsidade para dar a ela plausibilidade. Os líderes do movimento do domingo podem advogar reformas às quais o povo necessita, princípios os quais estão em harmonia com a Bíblia, mas assim está com estes um requisito o qual é contrário à lei de Deus. Seus servos não podem unir-se com eles. Nada pode justificá-los em colocar de lado os mandamentos de Deus em favor dos preceitos dos homens. Através de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santificação do domingo, Satanás irá levar o povo para os seus enganos. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros em estender suas mãos através do Golfo para apertar a mão do espiritismo. Eles irão passar sobre o abismo e enganchar a mão do poder romano. E sob a influência desta tripla união, este país seguirá nos passos de Roma em pisar os direitos da consciência. Como o espiritismo se assemelha mais ao cristianismo nominal de hoje, tem maior poder para enganar e cativar. Satanás mesmo está convertido, segundo a ordem atual das coisas. Ele aparecerá no caráter de um anjo de luz. Através da agência do espiritismo, milagres serão realizados, os doentes serão curados e muitas inegáveis maravilhas serão realizadas. A linha de distinção entre os professos cristãos e os ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para unir-se com ele, e Satanás determinou uni-los em um só corpo e assim fortalece sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Os papistas, que se orgulham dos milagres como um sinal certo da verdadeira igreja, serão prontamente enganados por este poder operador de prodígios. E protestantes, tendo lançado fora o escudo da verdade, serão também iludidos. Papistas, protestantes e mundanos irão semelhantemente aceitar a forma de piedade sem o poder. E eles verão nesta união um grande movimento para a conversão do mundo e o início do milênio longamente esperado. Através do espiritismo, Satanás aparece como um benfeitor da raça, curando as doenças do povo e professando apresentar um novo e mais exaltado sistema de fé religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha como um destruidor. Suas tentações estão conduzindo multidões à ruína. A intemperança destrona a razão. Seguem-se a condescendência sensual, luta e derramamento de sangue. Satanás se deleita na guerra, porque ela excita as piores paixões da alma. E então arrasta para a eternidade suas vítimas, mergulhadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações a guerrear uma contra a outra.
porque assim ele pode desviar as mentes do povo da obra da preparação para permanecer no dia de Deus. Satanás opera através dos elementos também para acumular, ceifar sua messe de almas despreparadas. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza e ele usa todo o seu poder para controlar os elementos, tanto quanto Deus permite. Quando ele foi experimentar afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e pastores, servos, casas, filhos foram dizimados. Um problema seguiu-se ao outro. Cada momento. É Deus que protege suas criaturas e as encerra do poder do destruidor. Mas o mundo cristão tem mostrado desprezo pela lei de Jeová, e o Senhor fará justamente o que ele declarou que faria. Ele irá retirar suas bênçãos da terra e remover seu cuidado protetor daqueles que estão rebelando contra sua lei e ensinando e forçando outros a fazer o mesmo. Satanás tem controle de todos os quais Deus não guarda especialmente. Ele irá favorecer e fazer prosperar alguns, para favorecer seus próprios desígnios. Irá trazer desgraça sobre outros e levar os homens a crer que Deus é que os está afligindo. Enquanto aparecendo para os filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as suas enfermidades, ele trará doenças e desastres, até que as cidades populosas sejam reduzidas à ruína e desolação. Mesmo agora ele está trabalhando. Em acidentes, em calamidades por terra e por mar, em grandes conflagrações, em ferozes tornados e terrificantes chuvas de granizos, em tempestades, dilúvios, ciclones, tsunamis, terremotos. Em cada lugar e em milhares de formas, Satanás está exercitando o seu poder. Ele destrói a colheita a madurar, e seguem-se fome e angústia. Estas visitações se tornarão mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição estará tanto sobre os homens quanto sobre os animais. A terra pranteia e se murcha, os altos do povo enlanguecem. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, versículos 4 e 5. E então o grande enganador irá persuadir os homens que aqueles que servem a Deus estão causando estes males. A classe que provocou o desagrado do céu irá tributar todas as suas desgraças àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma reprovação perpétua aos transgressores. Será declarado que homens e mulheres estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, sábado, que seu pecado tem trazido calamidades aos quais não cessarão até a observância do domingo seja estritamente imposta, e aqueles que apresentam os reclamos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são agitadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e prosperidade temporal. Assim, a acusação realçada no passado contra o servo de Deus será repetida, e sobre o terreno igualmente bem estabelecido. Ele passou, e se passou, quando Acabe viu Elias, que Acabe disse a ele: És tu que perturba Israel? Ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas você e sua casa
e a casa de teu pai, nisto que tem esquecido os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. Quando a ira do povo for excitada pelas falsas acusações, eles seguirão um curso com relação aos embaixadores de Deus, muito semelhante àquele que o apóstata de Israel seguiu com relação a Elias. O poder operador de milagres, manifestado através do Espiritismo, exercerá a sua influência contra aqueles que escolhem obedecer a Deus antes que aos homens. Comunicações do Espíritos declararão que Deus os enviou para convencer os rejeitadores do domingo de seu erro, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Eles irão lamentar a grande impiedade no mundo e secundar o testemunho dos ensinadores religiosos, que o estado degradado da moral é causado pela profanação do domingo. Grande será a indignação excitada contra todos os que se recusem a aceitar seu testemunho. A política de Satanás nesse conflito final com o povo de Deus é a mesma que ele empregou na abertura da grande controvérsia no céu. Ele professava estar promovendo a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente estava dirigindo todo o esforço para assegurar sua subversão. E a própria obra a qual ele estava assim se empenhando por cumprir, ele atributou aos anjos leais. A mesma política de engano tem marcado a história da Igreja Romana. Ela tem professado agir como representante do céu, enquanto procura exaltar a si mesma acima de Deus e mudar sua lei. Sob o governo de Roma, aqueles que sofreram a morte por sua fidelidade ao Evangelho foram denunciados como malfeitores. Eles foram dito estar em alianças com Satanás, e todos os meios possíveis foram empregados para cobri-los com vergonha, para fazê-los aparecer aos olhos do povo, e mesmo para eles mesmos, como os mais vis criminosos. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir aqueles que honram a lei de Deus, fará com que eles sejam acusados como transgressores da lei, como homens que estão desonrando e trazendo juízos sobre o mundo. Deus nunca força a vontade ou a consciência, mas o recurso constante de Satanás para ganhar controle daqueles os quais ele não pode seduzir de outra forma é oposição pela crueldade. Através do medo ou da força, ele opera para governar a consciência e para assegurar homenagem a si mesmo. Para conseguir isto, ele opera através de ambas, as autoridades religiosas e seculares, conduzindo-as para a imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Aqueles que honram o sábado da Bíblia serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como estando a colapsar os restritores morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Seus conscienciosos escrúpulos serão denominados de obstinação, teimosia e desprezo da autoridade. Eles serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina irão apresentar do púlpito o dever de render obediência às autoridades civis como sendo ordenadas por Deus. Nos saguões legislativos e cortes de justiça, os guardadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Será dado um falso colorido para suas palavras.
a pior interpretação será colocada sobre os seus motivos. Como as igrejas protestantes rejeitam os argumentos claros das Escrituras em defesa da lei de Deus, eles desejarão silenciar aqueles cuja fé não podem subverter pela Bíblia. Embora eles seguem seus olhos para o fato, eles estão agora adotando um curso para o qual os conduzirá à perseguição daqueles que conscienciosamente se recusam a fazer o que o resto do mundo cristão está fazendo e reconhecer as pretensões do sábado papal. Os dignatários da Igreja e do Estado irão se unir para subornar, persuadir ou compelir todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por decretos opressivos. A corrupção política está destruindo o amor da justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América, governadores e legisladores, para assegurar o favor público, irão render-se à demanda popular por uma lei impondo a observância do domingo. A liberdade de consciência, a qual custou tão grande sacrifício, não mais será respeitada. No conflito que está se aproximando, nós veremos exemplificadas as palavras do profeta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, versículo 17. Fim do capítulo. Obrigado por ouvir. Deixe o seu like. Não se esqueça de compartilhar com suas redes sociais e com os seus grupos, se você gostou desta leitura. Para iniciar a leitura desde o princípio, acesse a barra da playlists deste canal. Te encontro no próximo capítulo. Até lá!